Bem-vindo aí os amigos que sempre acompanham aí nossas lives, né? No programa Flávio Azevedo ontem, eu disse, hoje é sábado, dia 16 de fevereiro de 2019, e no programa Flávio Azevedo ontem, meu primo Mauro entrou nos comentários na transmissão, né, no ao vivo, né? Eu falei com ele durante a manhã, eu tinha visto ele postar um vídeo, umas fotos de umas frutas aqui no sítio dele, aqui em Rio Bonito. Botando água na boca dos outros. Aí eu falei, Mauro, ó, vou aparecer para comer um jambo. Rapaz, deixa eu chegar mais perto aqui. Ai, que beleza. Olha lá, para quem não só tem jambo, como apareceu goiaba aqui. Vou botar, né, bem pertinho para o pessoal ficar de água na boca, né? Olha só. Bem tenro, né? Bem gostoso, bem macio. Apareceu goiaba, do meu primo Pedrinho arrumou aqui a goiaba e já tínhamos jambo aqui. Apareceu mamão, né? E ainda tem aqui o mel, que é uma marca registrada do meu primo Mauro, né? Não tem o rótulo, mas o produto é de confiança. Né? Aí, que beleza. E se esperar mais um cadinho, vai ter até um geladinho. Aí, ó. Esse é Pedrinho, que patrocinou a goiaba e já está preparando ali o sacolé de goiaba, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para Anderson Caldeira, Daniela Delgado, a galera que vai acompanhando a gente aí. E assim, gente, na verdade o grande objeto de fazer essa live aqui com meu primo, além de apresentar essa figura aos meus amigos aí que acompanham a gente sempre no Facebook, né? É falar um pouco dessa questão da nossa produção rural aqui de Rio Bonito. Tem muita gente que acha que Rio Bonito não tem nada. Tem coisa bacana aqui. E tem gente que produz, que tem propriedade, que se fosse incentivado, poderia até produzir muito mais. Então essas frutas aqui, ó, a gente está a quantos quilômetros aqui do centro da cidade, Mauro? 5. 5? Então, pessoal, a gente está a 5 quilômetros do centro da cidade. O sítio do Mauro fica aqui numa região que conhecemos como Posse, que é próximo aqui à Mangueira do Rio do Ouro, a Colina da Primavera. Sabor rural, né? Sabor rural, aqui que é o ponto mais conhecido. E olha só o que ele consegue colher aqui. O que você vê, Mauro, essa coisa da exploração das nossas riquezas naturais, que é tão pobre na nossa cidade? Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo que trabalha vendendo frutas ambulantes, né? Ele anda com seu carrinho aí pela cidade vendendo frutas ambulantes. Aí ele me falou, ó Mauro, hoje em dia tudo se vende. Então a pessoa às vezes olha para um jambo, não dá tanto valor, mas eu postei e várias pessoas querendo comprar. Então eu acho assim que se uma pessoa no seu sítio fizesse uma lavoura de jambo, seria um bom investimento, certo? Ou de goiaba, ou de acerola, ou de mamão, né? Seria um excelente investimento. Por quê? Se você acha que não dá negócio, é só você ir no sacolão, né? No hortifruti. Se você for no hortifruti, o absurdo que estão as coisas de preço, né? Uhum. Então você deixa lá no sacolão, por semana, quando você vai fazer seu sacolão lá, você deixa lá 60, 70 reais, né? E os que querem comer melhor, 200 reais, 300 reais. Então, se o agricultor plantar no seu sítio e disponibilizar isso para a população, esse dinheiro vai vir para a mão dele, é claro, né? E, como se diz, e se plantando, tudo dá, né? Basta você ter carinho com as plantas, né? Ter dedicação, e é uma coisa prazerosa. Além de você ter esse recurso, né, do retorno que dá para você, tem o prazer do psicológico. Porque existe um prazer muito grande quando você planta uma planta, uma árvore, e você vê ela frutificando, né, ela produzindo, quando, por exemplo, essa goiaba, né? Com essa chuvinha que deu, a goiaba, ela dobrou de tamanho, só por causa da chuva, né? E olha só como é que ela está sadia. Então, a natureza, ela retorna para você quando você trata ela com carinho, né? Vale a pena investir, com certeza. Os benefícios são inúmeros, né? Exatamente. Benefício pessoal, até algum benefíciozinho financeiro, né, Mauro? Consegue com também, certeza. né? Você, por exemplo, essa coisa do mel aí, do própolis, você consegue complementar a renda. Então. Com certeza. Tipo assim, ó, eu tô aqui com um litro de mel na mão, né? Então... Produzido aqui no sítio, né? Produzido aqui no sítio.
Aí você, é interessante que eu estou olhando assim, o fascínio das pessoas é olhar a bolha do mel, né? Todo mundo que vai comprar um mel, fica olhando a bolha, e tal, se é isso, é aquilo. Esse mel aqui é um mel silvestre. A Rose Moreira ali está dizendo que é um mel. Depois você faz contato com o Mauro, tá no Facebook aí e tal. Só entrar no meu contato e dar seu endereço para mim, que a gente entrega lá. Então, tipo assim, o mel é um produto fantástico. E esse aqui é um mel silvestre. Por quê? Por que silvestre? Porque aqui no nosso sítio, na nossa região, eu tenho aqui eucalipto, tenho cipó que flora, né? Tenho camará, tem a balieira, são várias árvores que floram aqui na nossa região. Laranja, né? Que tem aqui. Então, o que a abelha faz? A abelha vai nessas plantas, pega um néctar, leva para comer e faz o mel. Né? E no caso, você consegue perceber o gosto do mel é diferente de acordo com a flor que está sendo, que a abelha pega para fazer, para produzir o mel? Sim, sim. É bem nítido. Né? Por exemplo... Acidez, doçura, o que é? Qual é a grande diferença? A diferença são inúmeras. Desde os valores nutritivos até o sabor. Né? São inúmeros. Então, tipo um mel de laranjeira, né? Da flor da laranja. Ele é mais amarelado, né? Ele custa mais a cristalizar. Né? Ele leva até 2 anos para cristalizar. E tem as propriedades vitamínicas dele, de vitaminas mesmo, são diferentes. Da do mel do camará, da do eucalipto, da do açapeixe. Por exemplo, o mel de açapeixe é um mel raro. Eu me lembro que eu só tirei uma vez aqui no sítio. Quando florou aqui na região, eu consegui tirar o mel. E como é que você conseguiu descobrir que era do açapeixe? Porque o mel do açapeixe, por exemplo, a planta flora. Automaticamente eu sei que a planta florou, né? Naquele período ali você sabe quais as plantas que estão na florada, né? Isso, ela florou. A abelha vai lá, vai pegar o néctar e vai levar para a colmeia. Então, aquele mel daquele período é o mel respectivo. Interessante que o mel do açapeixe ele é transparente, é como se você tivesse 1 litro de água. Né? Ele mesmo? É transparente, clarinho, é um sabor característico dele e é delícia, né? E é muito bom para problemas respiratórios e coisas assim. Então, varia muito, né? Mas esse mel aqui, eu costumo fazer bastante propaganda dele porque aqui tem flor de eucalipto, flor de camará, flor de laranja, né? Porque a abelha não é boba, né? Ela vai em diversas flores e vai colhendo e aqui está esse produto aqui. Eu gosto de fazer propaganda desse mel por conta de ser o mel 1000 flores, né? Que a gente dá. Chama isso quando você tem várias floradas juntas, chama de 1000 flores. 1000 flores, ou mel silvestre, né? Que é um mel rico. Porque são várias flores, então não tem desculpa. Se uma única flor consegue já dar tantos componentes, várias flores, acaba aumentando essa grade aí essa grade. E além do sabor dele, ele muda no sabor também, ele fica mais palatário, né? Não fica muito enjoativo, né? Fica bem palatário. Porque no caso as flores vão dando aí uma harmonização nesses sabores, né? Isso, dá. Ele fica mais... para você degustar ele. Mas, pessoal, lembrando que quem faz essa harmonização dos sabores na produção do mel não é Mauro que mistura mel, não, tá, pessoal? É a abelha que coleta, no caso, néctar de flores diferentes e na hora de produzir esse mel ele acaba saindo já. A mistura quem faz é a abelha, né? Se alguém quiser processar, tem que processar a abelha, né? Aqui tem as colmeias ali, você pode vir, entendeu? O que vai acontecer é você levar algumas ferradas, né? Mas isso aí não é problema, porque diz que o veneno da abelha é bom para reumatismo. Dizem isso, é verdade. Eu não sei, não fiz ainda, mas tá aí, né? Se você quiser vir aqui. Dizem até que tem algumas casas aí, tipo casa de repouso, né? Essas coisas assim, que a galera tem lá umas abelhas lá que de vez em quando o sujeito que está em tratamento é levado nesses espaços. Isso. A abelha dá ali uma quantidade de ferroadas recomendáveis naquele dia ali, como se fosse igual remédio, né? De 8 em 8 horas e tal. E aí o cara toma lá uma dose de ferroadas diárias e no final de uma semana o reumatismo tá... Não, o processo é simples. Se você quiser fazer em casa, vai a dica, né? Bota um prato de mel, a abelha vai vir sugar o mel. Aí você vai pegar na asinha da abelha, simples assim, pega na asinha da abelha, vai, por exemplo, no joelho, que está com problema de reumatismo, vai lá e bota o ferrão da abelha ali, ela vai te dar aquela picada ali no local, certo? Aí você já está medicado, vamos colocar assim, né? É mesmo, né? Então, tipo assim, se o japonês pegou essa fórmula e patenteou,
Hoje em dia ninguém pode mais fazer esse tipo de... Eles patentearam isso. É verdade. É igual eles patentearam a questão do própolis, a própolis, Aham, né? sim. A patente pertence a uma empresa do Japão e não do Brasil. Então, se eles patentearam é porque a coisa tem, né, significado, né? Realmente tem resultado. Né? É. Então, Sobretudo esse pessoal oriental que entende bastante dessa lógica de tratamentos, né? alternativos, medicina, essa medicina alternativa, né? Coisa mais natural, né? E tal. Exatamente. Os orientais entendem bastante disso. Mas aí, Flávio, um fato interessante. Outro dia teve um rapaz aqui no meu sítio querendo levar algumas ferradas de abelha, ele falou que estava com dor no ombro. Aí eu falei, ó, minha colmeia está lá. Você vai lá, bate do lado da colmeia, que provavelmente você vai tomar umas ferradas. Mas posso ir mesmo? Você não liga? Não pode, tá à vontade, vai lá. O cidadão subiu o morro, foi lá. Rapaz, aí ele bateu na colmeia, do lado da colmeia, e falou, mas não tá vindo nenhuma abelha me ferrar não. Ele gritou lá de cima, né? Eu falei, não, bate mais forte. Dá umas pancadas aí mais forte na colmeia. Rapaz, daqui a pouco juntou um abelhado em cima dele, ele saiu de morro abaixo correndo. Eu também fui ruim, né, rapaz? E ficou bom? Foi? Rapaz, ele levou umas trocentas ferradas na cara, na cabeça, no pescoço, menos no ombro, rapaz. Onde ele queria, não levou a ferrada. Aí ele ficou, poxa, eu não levei a ferrada no ombro, mas levei umas 10 aqui na cara. Então, é pra rir, né? Mas ele chorou muito de dor, rapaz. Mas minha gente, então a galera que ontem tava. Algumas pessoas entraram depois em box comigo ontem durante o programa, né? No meu programa ontem na rádio. Flávio, quero ver se você vai lá mesmo comer a fruta aqui, ó. Tá aqui a bandeja de frutas, né? Já comi uns jambos aqui, uma goiaba. E a gente está aqui batendo um papo aqui com o meu primo Mauro, que tem essa propriedade muito agradável aqui, próximo do centro da cidade. E que mais que você produz aqui, Mauro? Tem coisa pra caramba aqui. A gente tem limão, né? Laranja tangerina. Tipo assim, eu gosto de colecionar plantas, né? A minha esposa, ela planta ornamentais, né? Cacto, flores e tal. Eu já gosto de frutas, né? Então a gente coleciona. Aí eu vou pro lado da coleção. Por exemplo, eu tenho cana, né? Eu tenho cana caiana amarela, tenho cana caiana vermelha, tal da cana vinagre, né? Sim. Tenho essa cana que eles usam em indústria para fazer o melado, que ela é mais doce. Né? Aí a gente tem tangerina. Eu tenho tangerina pocã, tem tangerina mexerica da roça, né? Tenho a laranja macaé, que é a normal. E tipo assim, as frutas, né? Aqui no nosso sítio, elas nascem de forma natural também. Eu costumo preservar isso. Por exemplo, o mamão, esse mamão aqui não foi eu que plantei. Eu estava até brincando com o Flávio. Quem plantou esse mamão aqui foi o morcego. Né? O morcego, ele chega no mamão, ele come o mamão todo por dentro. Né? E aí quando eu vou ver, só fica a cachopa do mamão, aquela parte, né? Ele come mesmo, é frutífero, né? Sim. Então, o que acontece? O termo é herbívoro, né? Que eles chamam, né? O morcego. Aí o que acontece? Ele faz a disseminação das sementes. Uhum. Então, eu tenho aqui no sítio abio, mamão, tudo que o morcego planta. Quem plantou o abio amarelo não foi. Esse plantio aí que o Mauro está dizendo acontece de duas maneiras, minha gente. Ou ele está comendo a fruta e a semente cai, né? Ela germina. Ou então, quando o próprio morcego faz cocô, defeca, né? E sai lá a semente nas fezes ali do bichinho, né? E acaba nascendo ali Ou seja, é a natureza, né, Mauro? Na verdade, a natureza, ela trabalha dessa maneira. Então, né? eu estou falando isso porque vamos olhar com bons olhos os morcegos, né? Porque se eu estou comendo esse jambo aqui, né? Provavelmente foi algum morcego que plantou. O nosso amigo Carlos Henrique é filho do nosso irmão Adenor, lembra dele? Tá, sim. Que hoje mora em São Gonçalo e tal, tá dizendo ali que vai vir aqui boa. te visitar. Abraço, Carlos Henrique, tudo de bom, meu irmão? Ele já entrou em contato comigo esses dias, ele já me prometeu isso. Estou aqui, ó, só vim, tá bom. Show, mas aí a gente falava sobre a questão do plantio. Além do mamão, outras frutas em geral também acontecem. Acontece. O mesmo processo, né? É o jambo, o abio, esse abio amarelo, né? Uhum. Ele é plantado pelas aves, né? O jambo é que o morcego sai comendo a fruta e o caroço não dá para mastigar, logicamente, ele joga em qualquer lugar e ali já nasce um... Exato, ele carrega, ele posa na fruta e abraça, né, com a patinha e sai voando com a fruta.
Comendo, né? O abil também, porque a semente do abil, ela é bem grandona, né? Preta e grandona. Geralmente Então, ele sai plantando. esse morcego frutífero, ele tem 40 centímetros, Flávio. Por É, ele ter esse tamanho todo, ele carrega qualquer tipo de fruta. entendeu? Pedrinho, para falar tem que parecer aqui, Pedrinho. É, tem que Aqui, ó. parecer. Não, eu estava comentando que geralmente esse morcego frutífero... Esse é Pedrinho que patrocinou a goiaba que está aqui na Exatamente. cesta, entendeu? Meu primo também. Fala aí, Pedrinho. Esse morcego frutífero que carrega essas frutas, ele geralmente tem 40 centímetros de asa, entendeu? Então ele carrega qualquer tipo de fruta. É quase o Batman. É, quase o Batman. Se ele pegar uma fruta aqui, ele mordeu uma fruta aqui, ele vai carregar até lá dentro do sertão da mata e essa fruta vai cair a semente lá e ela vai nascer. Mas as frutas daqui da região, daqui da nossa casa, foi todo meu pai que plantou. também. É o morcegão, né? É o morcegão. É o morcegão. Então a gente gosta de colecionar. Então hoje eu, por exemplo, tenho aqui jabuticaba, né? De várias espécies. Tem a híbrida, tem a jabuticaba nativa, né? Então a gente tem aqui. Eu tenho até um pé de canela aqui também, né? Que eu quero fazer um chá, eu vou ali, pego as folhas da canela, faço. Então já plantei aqui também o coco da baba, né? Porque a minha esposa é vidrada em coco da baba, né, Lu? Então já trouxemos lá na muda lá de Itaboraí, já plantamos aqui também. Então eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter mais variedades, né, do que hoje temos, né? Porque a natureza, a gente precisa cuidar da natureza. A gente também tem um pezinho de maçã que já começou a produzir, né? Já deu uma maçãzinha. Agora, dizem que maçã por aqui não acaba não frutificando bem. Isso, e porque tal. a gente tem um Como é que- clima ingrato, né? Nosso clima é mais A maçã ela se Mas- adapta mais nos climas mais frios. a né? que produziu aqui tinha o tamanho desse jambo. Era desse tamanho aqui. A É, um maçã. tamanho bem. Um tamanho dá para comer. E tava docinha. Sim. Então eu acho que se você plantar, adubar, né, direitinho, eu acredito que ela vai dar resultado. Vai produzir sim. O problema, Flávio, é que as pessoas não plantam. As pessoas estão com o costume de ir lá no Terefruta, né? Não falando mal do Terefruta, porque ela pessoal lá é gente boa. Vai no hortifruti para poder, né? E a saber que se plantar uma planta no quintal, ela vai produzir. Então a gente tem que quebrar essa cultura, né? Olha só, aliás, quero mandar um abraço aqui para Luciene. Meu amigo Júlio está dizendo que aqui no Boqueirão os telhados vivem sendo bombardeados pelos caroços que os morcegos jogam. Tá vendo? Tá vendo, ô Júlio? Onde é que o morcego pega caroço de jambo aqui, ó? Não, mas lá no Buqueirão tem pé de jambo lá, rapaz. Tem bastante. Abraço, Júlio. Tá, mas tá aí um assunto que a gente não tá falando besteira, né? Realmente isso existe. É Verdade, fato. verdade. Interessante, Flávio, vou contar um caso rapidinho. Aqui na roça, quando a gente era criança, a gente costumava fazer armadilha para morcego. A gente pegava um bambu grande, comprido, enfincava no meio do quintal e começava a sacudir o bambu, né? A ponta do bambu ficava flexível em cima. E o morcego se sentia atraído por aquele barulho, né, que fazia zoom, né? Zunido, aquele zunido do bambu. E Confundiu o sonar dele, confundiu né? o sonar dele. Aí calhava dele passar ali Na hora que eu que o bambu tava roçando ali, né? Sacudindo, batia nele e caía no chão. Era a nossa diversão, rapaz. A gente matava os bichinhos, tá? Quando a gente era criança. Tá vendo? Que covardia. Ainda bem que eu me converti. Hoje eu não faço mais isso. Mas na época de moleque, era a nossa diversão na roça. Eu acho que todo mundo já fez isso em algum momento, né? Mas você já sabe dessa história? Já viu? é. Então. Tem aquelas também que a garotada faz muito de amarrar uma linha de pipa na tanajura para sair voando. Então. Essa faz parte também do processo que a garotada faz muito, né? E tal. Outra coisa perversa que a molecada faz, aquilo é engraçado quando você é criança, né? Porque... hoje nem traquinagem a molecada faz mais, né? Fazia. Mas o lance de jogar um álcool em cima do sapo e toca fogo. E o sapo saía pulando, né? E assim, uma coisa até cruel. Mas aquilo era super engraçado, porque né, quem não pensava na dor do sapo, logicamente, mas o sapo saía pulando, né? Com fogo pegando e tal. E aquela coisa do fogo saltando e tal, parecendo uma brasa, aquilo era divertido para a criançada e nunca ninguém parou para falar do sofrimento do sapo, da agressão à natureza e tal. Que o sapo é útil, né? Até porque, Mauro, vale destacar que o sapo, por exemplo, ele acaba sendo mal visto, né? Por uma série de
falta de orientação das pessoas, Exatamente. o sapo tem essa... Tem pessoas que repugnam a questão do sapo. É. Mas eu aqui no meu quintal, até na varanda que a gente está aqui, Aham. quando Aqui dá... tem um jeitoso aberto, de tardinha ele aparece. Isso. E são grandões, Grandes, né? o Grandões, sapo. E eu gosto deles porque eles são predadores de insetos Uhum. perniciosos. Como, por exemplo, escorpião. Eles comem escorpião. Escorpião, né? Escorpião. Ele come escorpião. Lacraia, mosquitos, né, em geral, besouros, né, venenosos. Aqui, por exemplo, é comum no sítio de Mauro ter, sobretudo nessa época de verão, né? Tem bastante mosquito aqui, né? A gente vai conversando e vai passando a mão no corpo, exatamente. porque eles vão sujeito, a menina que vem pra cá de mini saia, os meus primos aqui vão respeitar, mas os mosquitos não respeitam não. Exatamente. As pernas saem chupadas. Então, quando vem para aqui, traz repelente, né? Daí a importância do sapo, né? Eu tenho que não idolatrar, né? Mas eu tenho que honrar bastante o sapo aqui no meu quintal, porque eles me ajudam nesse equilíbrio ecológico, né? Perfeito. O sapo, a rã, a perereca, né? O sapo diogo, né? Conhece o sapo diogo? Ele é tipo uma perereca grande. E ele salta como uma perereca. Que tem. Ele dá mais ou menos assim, desse tamanho. Ele tem aquela elasticidade da perereca na hora do salto? É incrível. Ele mede mais ou menos um palmo. Uhum. Ele chega a ter um palmo. Um sapo médio, né? É. Tipo um sapo cururu. A gente conhece ele como sapo diogo. Mas é uma perereca gigante. E ele salta mesmo. E é branco também, igual perereca? Não, ele marronzinho, né? Ah, tá. Ele difere na cor. Marronzinho. Mas é muito interessante, que ele dá grudado nas bromélias, né? Geralmente nos altos das árvores, ele dá grudado. E é um animal muito, muito fantástico. Porque você olha, às vezes, na planta e você não vê, porque ele se camufla, né? Sim. Ele se camufla. Às vezes você só vê o olho dele girando, que é um olho tipo uma bola de gude, né? Bem gelatinosa. Você não está vendo, mas ele já está enxergando Já você está que enxergando, tempo. né? É um animal fantástico, o sapo diogo. Eu acredito que alguém aí já deva ter visto na natureza. Realmente, o meu amigo Júlio está dizendo aqui que o cururu é o mais conhecido aqui. É verdade, o sapo cururu é o mais conhecido aqui. Aquele que a fêmea é meio carijó, né? Isso. E o macho é menor e meio amarelado, né? Esse é o sapo cururu, que é o tradicional aqui. Mas temos aí, Exatamente. tem o sapo gorró, tem o sapo boi chamado, né? O martelo. O sapo martelo, que é aquele que você passa... Né? Aliás, por aqui tinha muito, né? Eu lembro que tem ainda. Tem bastante. Aqui a gente via no sítio, quando o Mauro ainda era solteiro, né? O Tio Nelson, que era o proprietário, tinha a casa dele aqui. Tem ali, o Tio Nelson está ali ainda. A gente via na casa do Tio Nelson, às vezes, à noite, depois de uma chuva, passava ali perto da cachoeira, ali perto do riozinho, e o sapo martelo estava lá, pam, pam, pam. Isso. É interessante que, tipo assim, você quando for na roça ou num ambiente de mato, assim, pare aí alguns minutinhos, faz alguns minutos de silêncio. Para escutar a natureza. Rapaz, mas que coisa maravilhosa, Tem né? sapo, tem grilo, tem coruja, sapo, né? E você consegue diferenciar os sons que os sapos fazem. É verdade. Entendeu? Essas espécies de sapo que nós estamos citando aqui, né? Cada um tem o seu barulho característico, né? Aí você pode ver a diferença deles, né? Porque para as pessoas que muitas vezes estão nos ouvindo, pessoas de cidade, sapo é sapo, né? Mas Tem gente que não sabe nem diferenciar a diferença do sapo, da rã e da perereca, né? não sabe. Que são três parecidas. Então, mas aí, tipo assim, às vezes a pessoa vai numa roça, olha assim, mas aquilo ali que é um sapo... É interessante, né? Mas é isso, eu sou muito da temática seguinte, a gente tem que... Júlio está dizendo Fala que aí. pensou que o grande que era o macho. Não, Né? Grande é fêmea. os grandes são as fêmeas, né? E os machos são os menores amarelinhos. Exatamente. Tanto é que é comum, sobretudo assim numa área de mais interior, igual aqui no a gente encontrar os sapos com aquele amarelinho em cima, né? É ali um processo de acasalamento ali e tal, e o amarelinho sempre está em cima porque ele está fazendo ali a tarefa dele, né? Exatamente. E a fêmea que é aquele carijó, o maior. E o sapo, ele reproduz na água, né? Isso. Sabe, né? E lá coloca os seus ovos, né? Lá nasce o girino, e do girino depois ele se adapta a um ambiente terrestre. Perfeito. Né? Mas começa na água. Então, lugar que tem bastante água, lugar que tem mais sapo. E se você quer criar sapo no seu quintal, coloca lá no cantinho uma bacia com água, né? Que o sapo lá vai habitar lá e vai ser bom para ele. E não vai ter cabeça de prego não, fiquem tranquilos, Ele porque come. o sapo resolve, né? Ele come. Lugar que tem sapo não tem mosquito da dengue, porque ele resolve o problema Resolve, né?
Então, É um um, animal é um fantástico. funcionário e tanto do programa de combate à dengue, os sapos. Interessante o nosso papo. A gente começou falando de fruta, né? Foi para morcego, do morcego foi para sapo. Mas é bonito se ver que na roça, né, a gente tem essa diversidade de assuntos, né? E a gente aqui convive com bastante coisa. A natureza é muito rica. Ainda hoje eu subi para colher esses jambos aqui. Aí eu estava... Alguém prometeu que ia vir aqui, né? Você prometeu. foi... Eu falei, não, eu tenho que subir para... Mas, Flávio, o interessante, o ato de você subir numa árvore é coisa fantástica. Inclusive tem um esporte chamado arborismo, né? Que é o ato de você subir em árvores, escalar árvores, né? É um esporte que tem, reconhecido e tudo. Então, você quando sobe numa árvore, você se sente energizado. Foi assim que eu me senti ainda agora, né? Aí estava subindo lá para tirar o jambo. Você se sente bem. Aí quando você está lá em cima, aí você pega um jambo desse e começa a degustar, ou numa goiabeira, é algo que te faz bem. Então, tipo assim, aí fica uma dica para você, né? Ao invés de frequentar um psicólogo, um psiquiatra, sobe na árvore. sobe na árvore. Essa foi boa. Sobe numa árvore, vai comer uma fruta, vai andar por dentro do mato, porque alivia o estresse, cara, na hora. Entendeu? É muito bom. O Carlos Henrique está dizendo aqui que é a dupla dinâmica, caipira e caipora, né? Ai, que beleza. Eu tenho várias duplas que eu faço lá na fanpage, né? Na Delso, meu amigo Carlos Eduardo, eu dou o nome, né? Tem o Conexão Cultura, o Conexão Flávio Azevedo e tal. De repente, a gente pode pensar em algo na linha do Globo Rural, hein? Tem a minha amiga Vitória com as dicas de café que ela deixa, né? Aproveitar aqui a deixa do meu amigo Carlos Henrique aqui. E de repente, Mauro, a gente cria alguma coisa aí falando de lavoura, dando dicas de natureza, Vamos de agradecer. frutas. Como é que é o nosso amigo aí? Carlos Henrique. Carlos Henrique de São Gonçalo. Ah, tá. Muito obrigado pela dica. É uma coisa, é uma tendência, né? Você voltar às coisas naturais. O maior canal de televisão do país, a TV Globo, né? Quem quiser reclamar da Globo pode reclamar, mas é o maior canal de televisão do país. Tem lá um programa chamado Globo Rural. Exatamente. Onde o cara fala pro homem do campo, né, e tal. Então é realmente desse jeito. Aliás, Mauro tem a atividade dele, o trabalho dele, mas Mauro está me devendo, inclusive, uma visita no programa Flávio Azevedo para a gente falar de apicultura, exatamente por conta dessa especialidade dele de produção de mel, né, e tal, de coleta. De produção não, porque quem produz é a abelha, mas a coleta disso, né, o preparo, o envasamento, que tem toda uma técnica artesanal, né, às vezes... Quanto sai cada litro de mel, Mauro? O meu preço é 40, né? 40 reais. Mas o preço dos amigos apicultores aí da cidade é variado. Mas é nesse patamar aí, né? Nesse patamar. Então, patamar aí. dá uma graninha boa. Ou seja, que... mas é um trabalho artesanal, isso que eu estou falando, entendeu? Ou seja, o Mauro falou aqui em 40 reais, mas você tem o cultivo da abelha, tem que... E quando a abelha some, né, Mauro? Tem que buscar, né? Isso. Não. De vez em quando a abelha vai embora, tem que buscar, você tem todo uma despesa com isso, às vezes você perde bastante tempo, essa coisa toda. Tem o trabalho a infusão que você tem que fazer ali, tecnicamente tem que conhecer um pouco produzir própolis, né? A geleia real também tem toda uma lógica de produção, né? Então assim, às vezes eu vejo as pessoas reclamando, eu não gosto dessa coisa de estar botando preço no serviço dos outros, porque eu não gosto que botem preço no meu. Então assim, quando a gente vai comprar algo, né, sobretudo essas coisas da natureza, frutas, mel, essas coisas, eu não gosto de botar preço. Pode ser que às vezes para o nosso orçamento esteja pesado, mas não é dizer que está caro, que o sujeito está querendo explorar, porque existe toda uma lógica de produção, né, e que gasta tempo, material, produto, insumos, etc., e uma série de questões. Fala, Mauro. Nos Estados Unidos, existem empresas que produzem mel, né? Grandes maquinários, caminhões transportando. Interessante, Flávio, que lá no deserto da Arizona, né, eles produzem mel de cacto. Né? Uma espécie de cacto que flora lá e produz bastante mel. Então, no Brasil, a gente tem essa... Eu estou falando isso porque você falou a questão artesanal, né? Sim, só Cristina Matos, você conhece?
Minha irmã, Cristina. Né? Tá ali, deixando comentário. Minha irmã do Dizendo coração. dizendo que quer mel. Tá bom. Abraço, Cristina. Cristina é nossa prima, irmã do Mauro. Bom Beijo. saber que você está me olhando aí. Bom saber. Mas Tudo você bem. falava do mel nos Estados Unidos. Então, Estados Unidos tem empresa, mas no Brasil, né, toda a produção de mel no Brasil é artesanal. Do sul ao norte, é artesanal. Então, a gente vê amigos, até pessoas que produzem até 10 mil litros de mel ano, né, até 10 mil litros de mel. Mas todo o processo é artesanal. É aquele processo de você capturar um enxame, né, de você levar para o seu apiário. Começa aí, né? Começa aí. Começa na captura do enxame. Captura na mata, você leva para o seu apiário, você transfere o enxame, ali você alimenta o enxame, né, para que ele se fortaleça e multiplique as abelhas, aí, esperando a flora, né, porque o apicultor ele precisa ser um ecologista em potencial, né, porque sem flor não existe mel. Se está esse mel aqui é porque a natureza correspondeu em flor, né? Se não tiver flor, não tem mel. Então, Ou seja, se a gente tem desmatamento, não tem. acaba interferindo nessa produção, né? Exatamente. Então, quando faz desmatamento, gente, não acaba só a água, não. Acaba também, pode mel. acabar também o mel e as abelhas em consequência. né? Acaba as abelhas, acaba a polinização que elas fazem, né? Então todo um ciclo, quando você corta uma árvore, né? Faz um desmatamento, vou fazer um pasto. Então você tem que ter consciência de que ali é trágico. Aquilo ali é trágico, porque interrompe todo um ciclo, né, natural. Então, o apicultor, a pessoa que lida com isso, que gosta, né, desse quesito, precisa preservar a natureza. Né? Até mesmo não só preservar, mas se mexer em plantar. Verdade. Né? Eu amo a natureza, eu gosto de preservar a natureza, mas aí eu pergunto, o que você está fazendo? Aí vem a pergunta, quantas árvores você já plantou esse ano? Né? Porque às vezes a pessoa, eu gosto da natureza, mas não planta um pé de acerola. Às vezes tem um quintal, aí pega aquele quintal grande, mete um concreto, né? Deixa tudo cimentado, mas não planta um pezinho de laranja, um pezinho de acerola que dá em qualquer lugar. Então, Não tem uma samambaia na varanda que não seja, tem, né? exatamente. Então, Essa samambaia na varanda. então a gente precisa disseminar essa cultura, né? Quem gosta, cuida, né? Então, plantar, cultivar, para que a natureza possa trazer retorno para a gente, como traz o mel, como traz também as frutas, né? Que não é obra de um acaso, é obra de um sistema ecológico que, se a gente preservar, a gente vai ter abundância. Beleza. E aí, gente, além de tudo, né? Não sei se vocês conseguiram captar aí, mas tem aqui na mesa também um suco de goiaba, né? Ai, que beleza. Eu vou até aproveitar a oportunidade aqui, né, para deixar o pessoal com água na boca, ver como é que tá o suco de goiaba de Pedrinho. Show de bola. É goiaba mesmo, né? Aprovado, Pedrinho. E detalhe, é suco da goiaba mesmo, né? Essa goiaba mesmo. É suco da goiaba mesmo, né? Não é trinque, braçuque, esses negócios não, né? É o original mesmo da fruta. O Suco original da mesmo. goiaba que Pedrinho trouxe a goiaba aqui para enriquecer nossa sexta, nossa conversa aqui. Bom, Mauro, você está convidado a continuarmos esse tema, esse bate-papo lá no programa Flávio Azevedo. Isso é importante. E vamos ensaiar esse Flávio Rural, esse Rio Bonito Rural, sei lá, a gente vai arrumar um nome para a gente falar aí dessa expertise, falarmos um pouco da natureza, falarmos de roça, do interior, colocar ideias, né? Vamos colocar esse projeto aproveitar o meu amigo Carlos Henrique, né? Aí, Pedrinho tá só degustando o suco ali. O suco tá bom demais, né? Mauro, sua palavra final é para a galera que está acompanhando a gente. A nossa intenção aqui não é questão de mídia, né? Não é se aparecer, tá? A nossa questão aqui é divulgar uma excelente ideia, que é viver natural, né? Amar a natureza, viver de forma Aliás, você natural. sempre posta vídeos, né? Acho até muito bacana. Eu amo isso. Mauro sempre coloca vídeos, né? Isso. Os netos comendo fruta, Exatamente. os animais, uma gambá esse dia ele colocou. Exatamente. Toda a nossa intenção é que vocês comprem essa ideia e façam também, né? Comam mais frutas, né? Frequentem mais ambientes naturais,
andem descalço no gramado. E, né? sobretudo, preservar, né? Preservar. Preservar a é natureza, que é tão importante. A água está sumindo, a gente estava falando agora aqui Isso. sobre isso, que é um tema que também pode estar dentro da nossa pauta para um Conexão Futuro que a gente vai fazer sobre a questão de lavoura, né? de vida rural, do homem do campo, né? Nessa ideia que a gente vai copiar do Carlos Henrique, né? E agradecer aos amigos que estão sempre aí nos prestigiando. Mauro, obrigado, meu irmão. Tá bom. Foi bem legal a gente estar aqui falando com vocês hoje sobre isso. Abraço, minha gente. Mauro Azevedo, meu primo, está no Facebook, procura ele lá para quem quiser ver os vídeos. Mauro Azevedo Ribeiro, tá lá. Mauro Azevedo Ribeiro. Procura lá no Facebook, faz contato. Um abraço. Façam as encomendas, né? Tá bom. É isso. Obrigado a todos aí que estão sempre nos prestigiando, nos acompanhando, né? Um beijo no coração da galera que está sempre prestigiando aí nossos papos aqui pelo Facebook, né?